não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olá pessoal, hoje nós daremos início à nossa série de mensagens Quarto Escuro. E hoje a nossa primeira mensagem, a qual nos traz a alegria no coração, nós vamos falar sobre o medo. E eu quero te convidar e quero te pedir um favor para que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir e também ativar o sininho. As notificações chegará até você e nós estaremos postando um vídeo na terça e um vídeo na quinta-feira dentro do tema Quarto Escuro. E hoje eu quero trazer um tema para o teu coração que é falar sobre o medo. E eu quero te convidar a fazer uso da palavra de Deus, já agradecido de você estar comigo aqui neste canal e eu tenho certeza que essa série irá impactar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler apenas 2 versículos dentro daquilo que Jesus quer falar conosco nessa série. Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, a palavra de Deus nos diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Falar de medo é algo que nos chama a atenção e, por incrível que pareça, hoje, devido à pandemia, nós estamos vivendo um colapso, estamos vivendo um momento de medo. Talvez um medo que vai nos prevenir de passar por essa enfermidade. E esse medo vai nos mostrar que precisamos tomar cuidado para não ser contaminado. Este é um tipo de medo que vai nos trazer a segurança de não nos contaminar, por exemplo, com o uso de máscara, com o uso de álcool em gel. Então, esse sim é um tipo de medo, mas hoje eu quero explanar com você aqui nesta mensagem, nessa série de mensagens do Quarto Escuro, para te convidar a abandonar a escuridão do medo em que você está vivendo ou atravessando neste período. E para que isso possa se tornar real e mais claro para mim, para você, você precisa entender quais tipos de medos nós temos que enfrentar no nosso dia. É válido dizer e é muito importante ressaltar que Jesus, quando se fez homem e habitou em nosso meio, ele também enfrentou diversas situações. Por exemplo, Jesus ele veio ao mundo e ele venceu todas as barreiras possíveis para a nossa salvação. Ou seja, Jesus ele enfrentou todas as barreiras possíveis em favor da minha e da sua vida e também da nossa história. Jesus ele suportou o frio, Jesus ele suportou o calor, Jesus ele suportou a fome, ele suportou a sede e também Jesus enfrentou o deserto. E Jesus ele vai nos mostrar, por fim, que ele teria que vencer a morte para poder ressuscitar. Só que Jesus deixa claro que ele precisou vencer a barreira do medo. Imagine você saber que você precisa enfrentar a morte, mas que você vai ressuscitar. Só que entre a morte e a ressurreição existe uma barreira chamada medo. E Jesus ele nos mostra e deixa exemplos claros que nós conseguimos enfrentar qualquer tipo de medo que venhamos estar passando. Então eu quero ressaltar que o medo é uma emoção comum e que é sentida por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. Então qualquer pessoa, seja qualquer pessoa, qualquer raça, ela enfrenta vários tipos de medo diante da tua vida. Nós precisamos entender então que existem 2 tipos de medo. Qual é o primeiro medo? O medo real. Existe a cada dia, a cada amanhecer, o medo real. Esse medo real todos nós enfrentamos a cada dia. E esse medo tem a ver com o temor natural.
Por exemplo, o temor de saltar de paraquedas. Talvez o paraquedas não pode abrir, mas esse medo ele vai te dar a prevenção. Esse medo vai te dar a maneira certa de você refletir em encarar o desafio ou de não encarar o desafio. Você tem a opção de opinar em pular ou de não pular. Mas, porém, esse medo ele vai nos mostrar que precisamos dele para nos prevenir do perigo. Então esse medo é real, esse medo existe e nós precisamos saber lidar com ele. Por exemplo, é o medo natural. O segundo medo que nós enfrentamos é o medo irreal, que tem a ver com o temor escravizador. Ele te escraviza, ele te deixa preso, ele te deixa ilimitado. E esse medo, eles são criados pela mente, pelas nossas mentes, e isso nos impede de alcançar qualquer área da nossa vida. Esse medo impede que o indivíduo explore todo o seu potencial. Pastor, mas o que isso acontece se eu tiver esse medo, se eu estiver passando por esse medo? Você vai ficar aprisionado dentro de um quarto escuro, sem esperança, sem perspectiva, sem ao menos querer brigar, batalhar contra este medo que vem na nossa mente e nos impede de alcançar sonhos, projetos. E hoje eu venho com essa mensagem, com essa palavra, para te dizer, chegou o momento, e o momento é este, em que você precisa romper com todas as barreiras das adversidades mentais que você está atravessando. Para quê? Para você sair de vez desse quarto escuro, desse quarto sombrio, que tem te feito chorar, que tem te feito se amargurar, que tem te feito se machucar. E Deus te trouxe nessa série de mensagens para te trazer um alerta. Este momento em que você está vivendo, atravessando, precisa ser quebrado através da sua atitude de vencer o quarto escuro. E eu quero te convidar a vencer todos esses obstáculos da tua mente através de Jesus, que Ele sim vai nos ensinar a enfrentar o medo e nos tornar pessoas reais para vivenciar todos os sonhos, todas as promessas que o próprio Jesus já escreveu para mim e já escreveu para todos vocês que estão me assistindo. Nós precisamos ter a coragem, a ousadia de abandonar a escuridão, do nosso quarto para enfrentar o medo e dizer que através de Jesus nós vamos vencer todas as nossas adversidades. Então o medo, ele surge de um estado de ansiedade. E quando se manifesta, o organismo se prepara para uma possível reação. Todos nós temos esse momento, todos nós enfrentamos esses obstáculos. E há também, na prática do medo, na vivência do medo, a liberação de determinados hormônios que causam a aceleração dos batimentos cardíacos e ressecando os nossos lábios também causa contrações musculares. Todos esses são os efeitos que nós enfrentamos quando estamos no nosso quarto escuro do medo. O quarto escuro do medo é possível vencer. O quarto escuro do medo é possível atravessar. O quarto escuro do medo é possível sair para a luz que é Cristo Jesus na nossa vida. Então, nós classificamos aqui nesta mensagem 2 tipos de medo. O primeiro medo são os medos reais. E eu quero deixar bem claro para mim e para você que os medos reais, eles são essenciais para a nossa vida. Como assim? Ele é uma virtude para mim e para você. E virtude fala de prudência. E o próprio Jesus havia dito para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 10, verso 16: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A prudência nos ensina a não arriscar as nossas vidas por qualquer coisa. A prudência nos ensina a não arriscar as nossas vidas à toa. Então, o medo real, ele é necessário para mim e para você não se precipitar em tomar atitudes que podem nos prejudicar, atitude que pode prejudicar quem está à nossa volta e atitude que pode prejudicar a nossa família, nos aprisionando no quarto escuro. Tenha com você esse medo real
para te prevenir nas decisões. E quando você tem esse medo real, quando você se depara com esse medo real, você sabe, você tem a sabedoria que você precisa buscar de Deus a decisão correta a tomar. E quando você age assim, quando você procede assim, você nunca viverá preso a um quarto escuro. Escuridão fala de medo, escuridão fala de insegurança e escuridão fala de depressão. E Deus não te fez para ficar alojado dentro de um quarto escuro. Deus te fez para romper a escuridão do quarto, a escuridão do medo, o travesseiro que te faz chorar. Deus quer que você, a partir desta mensagem, tenha a atitude de sair do quarto para a luz. E Jesus está falando contigo, tenha o medo real, mas com sabedoria e buscando certa direção em Cristo Jesus. O segundo medo, que é o medo emocional, é um medo paranoico, é um medo irresponsável, é um medo hipócrita e é um medo paralisante. Esse medo tem nessa geração aprisionado muitos adolescentes, aprisionado muitos jovens e também aprisionado muitas famílias dentro de um quarto sombrio e escuro. O medo paranoico. E este medo é um dos mais fortes sentimentos do ser humano, porque é o medo da rejeição. Quando nós somos rejeitados pela sociedade ou por alguma pessoa que está à nossa volta em que nós nos espelhamos, nós queremos nos esconder, nós queremos nos trancar no quarto sombrio e escuro. Mas esse medo não vai te matar, porque há um Jesus no céu que está te dando a força, está te dando a sabedoria para você vencer a solidão e a escuridão deste quarto sombrio, porque você não será rejeitado pelo próprio Jesus. Você pode ser rejeitado por muitos, assim como o nosso Senhor foi rejeitado, mas o quarto não é para te matar, o quarto é para você ter experiência com o nosso Senhor, porque esse Jesus que um dia foi rejeitado, ele está te instruindo também a sair do sombrio quarto, da escuridão do quarto, para ir de encontro à luz, que é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. A possibilidade de não entender ou superar a expectativa das pessoas dispara em nós o nosso maior medo. Medo de ser rejeitado e medo de ser criticado. Nós estamos vivendo em um século 21, em que as pessoas não podem mais sofrer crítica, em que as pessoas não podem se sentir rejeitadas, porque tudo isso tem acorrentado muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes a se trancar dentro de quarto, a não se relacionar com pai e mãe, a não se relacionar com os irmãos, a não se relacionar com os amigos, porque um dia sofreu a rejeição, um dia foram criticados, mas eu venho aqui através dessa série para te dizer, a crítica existirá, a rejeição também existirá, mas você é diferente, você é um eleito e uma eleita do Senhor, e Jesus está te dando as mãos hoje para você deixar o sombrio quarto que você está vivendo, para deixar a escuridão desse quarto, para vencer através da luz que é Cristo Jesus. O medo emocional, escute isso, tem trancado muitas pessoas e diz respeito ao temor de passar por alguma situação que possa prejudicar as nossas vidas emocionais. Como medo de fracassar, como medo de se frustrar, como medo de ser rejeitado, criticado e abandonado. Ainda que todas essas circunstâncias está atravessando, ainda que todas essas circunstâncias você está vivenciando ela, a circunstância de fracassar, a circunstância de se frustrar, a circunstância de ser rejeitado, criticado e até mesmo abandonado, Cristo vem através deste vídeo te dizer, não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado, porque hoje eu estou entrando no quarto escuro, trazendo a luz necessária para você enxergar que ainda vale a pena enfrentar a rejeição, que ainda vale a pena enfrentar o preconceito, que ainda vale a pena enfrentar o medo, ainda vale a pena enfrentar as críticas, porque Jesus está te dando a força, Jesus está te capacitando para vencer,
prosperar e colocar em prática todos os seus sonhos, todos os seus projetos. É Cristo dizendo para mim, é Cristo dizendo para você que os teus sonhos e projetos não ficarão dentro do quarto escuro. Os seus sonhos e projetos são sonhos e projetos que o próprio Deus sonhou para você. Então saia desse quarto hoje. Tenha a coragem de dizer: Jesus restaurou os meus sonhos, mesmo com tanta rejeição, mesmo com tanto preconceito, mesmo com tanto medo, mesmo me julgando imperfeito. Jesus, Ele é perfeito ao ponto de entrar no quarto escuro, me tirar para fora, quebrar as barreiras, tirar as correntes e me fazer sonhar novamente, me fazer crescer novamente, me projetar novamente. Então faça isso com clareza, e a clareza que nós precisamos buscar para os dias de hoje está contida em Cristo Jesus. Eu concluo esse vídeo te dizendo que os medos não podem mais despertar insegurança em você. O medo que você precisa ter e entender é o medo real que te faz errar menos em suas decisões e não te faz arriscar tanto a sua vida física. Mas o medo irreal que toca no seu psicológico, que toca na sua saúde mental, ele não pode existir, porque Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Concluo dizendo que a Bíblia, ela é muito clara em dizer, e ela está registrada 365 vezes a expressão não temas. A Bíblia diz 365 vezes, você não precisa temer. Aleluia! Não temas, e esse não temas nos garante a proteção de Jesus. Não temer é a garantia que o próprio Pai está dando para mim e para você, dizendo: não fique num quarto, não se tranque no quarto, saia para fora. O quarto não pode oferecer o que eu tenho para te dar. O quarto não pode oferecer o que eu tenho projetado para a tua vida. Tenha a atitude hoje de abandonar a escuridão deste quarto e vivenciar o sobrenatural de Deus para a tua existência. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está conosco para nos ajudar. Deus estará conosco para nos auxiliar. Então, quando algo te amedrontar, quando algo te trazer insegurança, lembre-te do que o Senhor diz lá em Isaías capítulo 41. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele diz: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Foi num jardim, e aqui eu encerro esse vídeo. Foi num jardim, e aqui eu encerro esse vídeo, que a humanidade perdeu a sua intimidade com Deus e começou a ser dominada pelo medo. Quando ela deixou a sua intimidade com Deus no jardim, ela entrou em um quarto escuro. E esse quarto escuro, Deus não tinha acesso. Mas Deus é tão maravilhoso que no jardim, Jesus derrotou o medo, nos dando a possibilidade de estarmos livres do quarto escuro. Se você está lutando contra o medo, reconheça os seus limites, lute usando o poder que está contido no nome de Jesus e evite reações negativas que trarão consequências ruins, pedindo para Jesus te curar. Peça hoje para Jesus te curar. Peça hoje para Jesus te tirar desse quarto escuro e sombrio. Volte para o jardim de Deus e saia do quarto escuro. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de vencer o medo? Então volte para o jardim de Deus e saia do teu quarto escuro. Eu te espero na próxima mensagem. Que Deus te abençoe.